Olá, eu sou o Guilherme Henrique Silva Gomes, aluno do programa de mestrado profissional em Administração Pública na Universidade Federal de Viçosa, no campus de Florestal. Orientado pela professora Adriana Ventola Marra, com coorientação da professora Mariana Mayumi e junto aos colegas de mestrado Rômulo Rodrigues Lemos e Luísa Lino do Nascimento, apresentarei este trabalho ainda em andamento, cujo título é Cultura Organizacional em Organizações Públicas, uma revisão sistemática. Bom, variados são os conceitos para descrever o termo cultura organizacional. Entretanto, uma definição recorrente é a de Edgar Schein, que define a cultura como um conjunto de premissas fundamentais estabelecidas por um grupo específico. Segundo Freitas, o interesse em pesquisar a cultura nas organizações não é recente, data do início da década de 80. Entretanto, de acordo com Endo, a maior parte dos estudos culturais se concentrou em organizações privadas e apenas um pequeno número deles se concentrou no setor público. Silva e Fadu analisaram a produção científica sobre cultura organizacional já em organizações públicas no Brasil e apontaram para uma baixa incidência de publicações. Bom, assim, os objetivos desse trabalho o objetivo é analisar a incidência e as formas de abordagem do tema cultura organizacional em pesquisas realizadas em instituições públicas brasileiras no período de 2018 a 2023, as suas áreas de pesquisa, bem como propor também uma agenda de pesquisa para o tema. Bom, o nosso estudo ele se justifica devido à concentração de estudos em organizações privadas, a necessidade, a importância de novos estudos para seguir no debate conceitual sobre cultura e nas estratégias de mudança em organizações públicas, essa baixa incidência de publicações de estudos para essas organizações e aí na necessidade de investigação mais aprofundada da cultura em organizações públicas. Bom, trazendo aqui um referencial teórico, no início da década de 80, alavancada ali pela competição entre empresas japonesas e norte-americanas, estudiosos organizacionais começaram a voltar a sua atenção para o tema cultura organizacional. Daí em diante, diversos foram os estudos, abordagens e análises que se debruçaram sobre o tema. E assim, na literatura, muitas são as definições dadas para a cultura organizacional. Entretanto, já em 1983, Smith identificou que, apesar do enfoque recente, já haviam estudos com diferentes perspectivas da cultura organizacional, sendo a cultura abordada como uma variável, algo que a organização possui, e como uma metáfora da organização, algo que a organização realmente é. Bom, a cultura como variável, na visão funcionalista, ela tem como um grande representante Edgar Schein, que entende a cultura como uma série de premissas que podem ser aprendidas, transmitidas e modificadas. Já a cultura como metáfora das organizações é descrita por Garrett Morgan, na qual entende que as organizações são microsociedades, são pequenas sociedades que detêm seus próprios valores, rituais, ideologias e crenças, e esses significados compartilhados pelos membros da organização os conduzem a um comportamento organizado. Essa diversidade de abordagens reflete a complexidade e a multidimensionalidade da cultura organizacional. Então, assim, de modo geral, as organizações elas vão tendo essa relação com a cultura organizacional bem estabelecida. Especificamente as organizações públicas, elas compartilham ali características das organizações privadas, mas elas apresentam algumas especificidades, como o apego a regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, paternalismo nas relações, apego ao poder, entre outras. Bom, historicamente, convém destacar que o Estado brasileiro, no seu caso específico, passou por diversas reformas, e que essas reformas e os demais processos da administração ali que se estabeleceram, eles moldaram a cultura e as suas especificidades. Assim, para Saraiva, a cultura organizacional no setor público, ainda que constituída por uma série de padrões escritos e não escritos, ela possui peculiaridades interessantes para análise, e isso pode ser um fator determinante no desempenho dessas organizações. Passando agora para a metodologia do nosso trabalho, nós utilizamos duas bases de dados, a Cielo e a SPEL. Coletamos os dados na data de 3 e 6 de junho de 2023. Utilizamos como expressão de busca a cultura organizacional e os critérios de exclusão, após a busca, obedeceram a seguinte ordem de aplicação: eliminação de versões duplicadas ou traduzidas de um mesmo estudo, eliminação de estudos que não possuíam como locus de pesquisas organizações públicas brasileiras
e eliminação de estudos após a leitura de títulos e resumos, né, que não possuíam aderência à pergunta científica dessa revisão. A análise dos dados, ela objetivou uma análise crítica e uma avaliação de todos os estudos, preparando assim um resumo, né, sintetizando as informações disponibilizadas nesses artigos e apresentando uma conclusão acerca dessa revisão. Os resultados obtidos, né, no primeiro momento, eles totalizaram 81 estudos. Após os critérios de exclusão, né, como a gente pode ver no quadro abaixo, restaram 15 estudos, sendo 11 no SPEL e 4 no Cielo. E assim, lançando um olhar crítico, né, minucioso ali sobre esses 15 trabalhos selecionados, pôde-se observar que os artigos se concentram, né, em eixos temáticos, assim, conforme disposto no quadro acima. Bom, durante o período pesquisado, né, a gente observa que o tema satisfação, qualidade e bem-estar no trabalho ele recebeu maior atenção dos pesquisadores, com a identificação de 5 artigos publicados, né, enquanto que a cultura e gestão pública foi abordada em 3 artigos, assim como cultura organizacional e inovação. 2 estudos eles relacionaram a cultura e a implementação de política nas organizações, e outros temas, né, considerados, eles também incluíram a análise de instrumentos para avaliação da cultura organizacional e um estudo bibliométrico na área de saúde. Essa análise desses 15 artigos selecionados, né, destacou alguns aspectos relevantes, como o predomínio da visão funcionalista, né, de 15 artigos, 9 utilizaram essa vertente da cultura. Um outro dado interessante também obtido após a análise do trabalho é uma continuidade na dispersão de perspectivas e abordagens, né, sobre o tema cultura organizacional nas instituições públicas brasileiras. Observa-se também, né, a variedade de temas clássicos e novos sendo explorados, né, orientando muito para o entendimento dos aspectos culturais que permeiam as organizações públicas e levando também em consideração as suas particularidades e contextos sociais. E um outro dado, né, que foi constatado, considerando que apenas 15 estudos nos últimos 5 anos atenderam os requisitos dessa pesquisa, né, uma média de 3 ao ano, permanece então essa baixa incidência de publicação de estudos sobre cultura em organizações públicas, né, apontadas lá por Silva e Fadu em 2010 e por Silva et al. Em 2017. Bom, diante do exposto, né, assim, as nossas considerações finais, a gente acredita que esse trabalho ele possibilitará uma atualização sobre a literatura. Embora haja uma predominância da visão funcionalista, né, e de trabalhos voltados à satisfação, qualidade e bem-estar no trabalho, a gente percebeu que existe uma variação na abordagem da cultura organizacional nas organizações públicas e que isso enriquece o debate, valoriza o estudo, né, dessas relações e ajuda a compreender as organizações e o comportamento dos seus membros. Ainda, né, a gente acredita que esse trabalho contribuirá para a pesquisa sobre cultura organizacional, principalmente, né, no âmbito das organizações públicas, uma vez que traz essa análise de publicação recente sobre o tema e também essa categorização, né, aponta essas tendências de pesquisa que vêm sendo realizadas. Bom, a principal limitação que reside nesse trabalho é quanto ao uso de 2 bases de dados, né? Trabalhos realizados dentro desses critérios de inclusão ausentes nas bases que nós pesquisamos podem estar presentes em outras que não compuseram, em outras bases e assim eles não compuseram o nosso quantitativo. Dessa forma, a gente sugere que as pesquisas futuras ampliem as buscas para demais bases de dados, né? E que também busquem analisar como a cultura organizacional, né, é abordada através dessas diferentes perspectivas nas organizações públicas. E também uma outra proposta, né, é a análise da cultura, né, através da evolução histórica das organizações públicas e ao longo da sua existência. Bom, nesse slide aqui a gente traz, né, no próximo as referências que foram utilizadas para essa apresentação audiovisual. E nós agradecemos, né, a todas as pessoas que contribuíram com a realização desse trabalho e aos participantes do CIA por dedicarem a sua atenção a ele. Muito obrigado e até breve.